Bem-vindo ao Resenhando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de ação de 2010, intitulado O Turista. Spoilers à frente, fique atento. O filme começa na maravilhosa cidade de Paris. A polícia francesa, trabalhando com a Scotland Yard, está seguindo uma mulher chamada Elise. Eles estão constantemente de olho nela, procurando por qualquer atividade suspeita. Enquanto ela está sentada em um café esperando seu pedido, ela é abordada por um carteiro, que lhe faz uma entrega. A Scotland Yard está em alerta máximo agora, já que o homem que se aproxima não faz parte de sua rotina habitual. Eles o prendem assim que ele sai do café. Por outro lado, a carta é de um ex-amante, seu nome é Alexander Pierce, com instruções precisas para pegar um trem para Veneza, encontrar um homem que se pareça com ele e convencer as autoridades que este homem é Alexander Pierce. Porém, uma figura desconhecida que não está ligada à polícia, também parece estar de olho em Elise. Elise queima o bilhete e começa a caminhar em direção à estação de trem. A polícia francesa, sob instrução da Scotland Yard, corre atrás dela. Elise cronometra habilmente sua partida, de modo que ela é a última a entrar no trem, deixando assim a polícia para trás. De volta à Scotland Yard, eles estão investigando o carteiro que prenderam. O inspetor que chefia a operação encarregado de encontrar Alexander Pierce pensa que ele havia feito uma cirurgia plástica, e ele é este carteiro agora preso. No entanto, seu comandante-chefe pensa o contrário e zomba dele por capturar a pessoa errada. Ele então informa que esta operação custou ao departamento mais do que Pierce havia roubado. Assim, não foi viável a continuidade da operação. Conforme instruído pela carta de Pierce, Elise está tentando encontrar um homem que tenha a mesma altura e corpo de Pierce, para que a Scotland Yard possa pensar que é ele depois de uma cirurgia plástica. Depois de vagar por alguns minutos, Elise se senta em frente a Frank, um visitante dos Estados Unidos que está lendo um livro de espionagem. Frank se apaixona assim que põe os olhos nela. Os dois têm uma interessante conversa, que terminam com Elise aceitando um jantar com Frank. Os dois jantam no trem, e enquanto isso, a Scotland Yard os rastreou e estão jantando na mesma cabine também. Eles tiram a foto de Frank, pensando que ele é Pierce e enviam cópias de seu rosto para a delegacia. Mais tarde, eles descobrem que foi um engano, e Frank é uma pessoa totalmente diferente, e portanto, eles cancelam a operação. Quando o trem chega a Veneza, Elise convida Frank para pegar um barco para o Hotel Daniele. Eles se hospedam em uma grande suíte que foi reservada por Pierce. Lá, Elise se dirige a Frank como seu marido na frente dos funcionários do hotel. Depois de se arrumarem, os dois vão jantar. Aqui, para desgosto de Frank, Elise admite gostar de outro homem, e então, eles continuam falando sobre o ex-amante de Elise. Mais tarde, eles voltam para o hotel e um convite para um baile está esperando por Elise, aparentemente por seu amante, e isso muda o humor de Frank deixando-o irritado. Quando Frank a elogia, eles se beijam na varanda do quarto dela, que é testemunhada e fotografada pelos homens que a seguiam. Ambos dormem separadamente, para a grande surpresa de Frank. Ele sonha com Elise a noite toda, antes de acordar no dia seguinte, com o garçom servindo o café da manhã. Quando ele vai verificar Elise, ele descobre que ela desapareceu. De repente, homens tentam invadir o quarto do hotel e se dirigem a Frank como Alexander, o que o deixa confuso. Quando os homens mostram que estão armados, Frank entende o perigo em que se encontra, então, ele rapidamente se tranca no banheiro e escapa pela janela, porém os homens começam a persegui-lo, mas Frank consegue fugir correndo pelos telhados, só que os policiais italianos o prendem. Frank diz que não tem ideia de por que esses indivíduos o estão perseguindo, e ele acha que está sendo confundido com o homem que Elise ama. Inicialmente, os policiais italianos pensam que ele está apenas mentindo para escapar da acusação de agressão a um policial. Então eles o prendem. No entanto, o policial italiano tira Frank da prisão e informa que sua narrativa é verdadeira, e que os caras que o perseguem são bielorrussos, que colocaram um preço na cabeça de Frank e acreditam que ele é outra pessoa. O detetive, por outro lado, entrega Frank aos mesmos homens, a fim de receber o dinheiro da recompensa. Frank agora entende o perigo em que se meteu. Então ele vê Elise, que surge do nada com um barco para salvá-lo. Os homens começam a atirar neles, enquanto tentam escapar pelos canais de Veneza. A perseguição continua por um longo tempo, com os homens chegando muito perto de capturá-los, mas Elise consegue escapar com sucesso.
Quando eles estão fora de perigo, Frank pergunta a ela por que tudo isso está acontecendo. Elise responde que é porque ela o beijou, convencendo os policiais que ele era Alexander Pierce. Pierce supostamente roubou 2 bilhões de dólares de um criminoso chamado Shaw, e também é procurado pelos governos britânicos por fraude fiscal. Shaw é um homem perigoso, que uma vez matou os amantes anteriores de sua esposa, e quando ele descobriu que ela tinha muitos, ele também a matou. Quando perguntado por Frank o porquê Pierce achou que podia enganá-lo, Elise responde que é apenas como é o Pierce, ele não tem medo de ninguém. Frank, atordoado com a revelação, insiste que não se arrepende de ter beijado Elise. Então ela pede desculpas por envolvê-lo em primeiro lugar, e consegue livrar Frank das algemas. Frank declara seu amor por ela, e Elise o conforta, dizendo que eles poderiam ter estado juntos em um mundo diferente. Em seguida, ela começa a navegar enquanto Frank assiste. Depois de deixar Frank, Elise visita uma instalação do governo, onde revela que ela é uma espiã britânica e se encontra com seu colega Aixon, um agente britânico. Ele estava entre os que a seguiam em Paris. Elise deveria estar trabalhando disfarçada contra Pierce, mas ela se apaixonou por ele e estava desaparecida até agora. Ela informa a Aixon que está pronta para ajudá-lo a encontrar Pierce, já que ela não quer que mais alguém seja ferido. No entanto, Aixon percebe suas intenções, pois ele sabe que ela está fazendo isso porque ela está se apaixonando por Frank, o professor de matemática americano. Agora vemos Elise usando um lindo colar e chegando ao baile para o qual Pierce a convidou. Então, o mesmo cavalheiro misterioso de Paris lhe entrega uma carta, a carta de Pierce, e diz a ela onde encontrá-lo. Quando Elise está prestes a sair para encontrar a pessoa que lhe entregou a carta, e como poderia ser Pierce, Frank aparece e a impede. Foi o seu amor que o trouxe até aqui, e ele não a deixaria ir. Então, estando no meio do salão, eles começam a dançar. Elise, mesmo gostando de Frank, deixa claro que ele é apenas um peão em toda essa história. Para a operação ele foi útil, e agora ele não é mais necessário. No entanto, Frank continua insistente, e então os homens do agente Aixon o agarram, enquanto Elise procura Pierce. Eles levam Frank, e depois de brincar um pouco com ele, deixam-no saber que ele ficará sob custódia até que toda essa operação termine. Mais tarde, Elise pega um barco e vai para o endereço indicado pela carta, e Aixon está seguindo de perto. Então ela para o barco e entra num prédio. Sem saber, ela tropeça em uma armadilha preparada pelo gangster Shaw. Através de uma transmissão ao vivo, Aixon e sua equipe assistem, enquanto Shaw começa a falar com Elise. Ele diz a ela que mataria qualquer um que roubasse dele. Pierce era um jovem tão brilhante, e de acordo com Shaw, quando ele o roubou, não foi apenas dinheiro, ele levou sua alma e agora ele faria qualquer coisa para recuperá-la. Ele declara que vai matá-la, a menos que ela indique a localização do cofre contendo o dinheiro que Pierce levou dele. Elise responde que não sabe onde está o dinheiro. Então Shaw começa a agredi-la fisicamente, mas ela não se mexe. Nisso, Aixon traz seu intérprete, que traduz o russo que está sendo falado. O intérprete diz que Shaw e sua equipe planejam matar Elise se Pierce não aparecer. Mesmo tendo franco-atiradores em Shaw, o agente Aixon se recusa a agir, acreditando que Pierce chegará para salvá-la. Quando Shaw está prestes a matá-la, Elise desesperada o informa sobre a localização. Ao abrir a porta que esconde o cofre, Shaw descobre que ele requer um código. Ele pergunta a Elise, mas ela não sabe o qual é. Frank assiste com pavor quando Elise é ameaçada mais uma vez. E então quando percebe que Aixon não vai resgatá-la, ele abre a fechadura de suas algemas e foge para ajudá-la sem que Aixon perceba. Agora Frank corajosamente se passa por Pierce, e Elise implora para ele parar ou ele será morto. Mas ele continua se passando por Pierce, e diz a Shaw que ele receberá seu dinheiro, se primeiro Elise for libertada em segurança. Shaw fica intrigado já que Frank não age como Pierce. No entanto, ele pede a Frank para abrir o cofre, o que provará que ele realmente é Pierce. Ele não tem escolha, se não aceitar Elise será morta. Então, ao se aproximar, Elise diz, "Eu te amo", enquanto Frank age como se estivesse prestes a abrir o cofre. Antes que Frank pudesse digitar completamente o código do cofre, o inspetor-chefe Jones dá a ordem para atirar. Os atiradores imediatamente atiram em Shaw e seus companheiros, e Frank e Elise escapam ilesos. O agente Aixon não consegue acreditar que Pierce não salvou Elise, enquanto os policiais avaliam a cena.
Jones fica furioso com ele por colocá-lo em perigo, e então avisa Elise que sua suspensão foi revogada, e seu emprego foi restabelecido imediatamente. Em seguida, Eikson recebe uma ligação informando que Pierce foi preso, e Elise e Frank se abraçam enquanto a sala se esvazia. Ambos compartilham um momento emocional, então ele pergunta se ela tem sentimentos por ele e por Pierce, e Elisa diz que sim. Diante disso, Frank responde que ele pode ter uma solução para ela. E em uma reviravolta bastante grande, e para grande espanto de Elise, Frank prova que ele é o verdadeiro Alexander Pierce, inserindo o código correto no cofre. Pierce passou por uma cirurgia plástica para começar uma nova vida. Enquanto isso, o homem suspeito de ser Pierce, diz às autoridades que foi pago para se passar por ele, mas que na verdade ele é apenas um turista. Ele estava recebendo mensagens de uma pessoa desconhecida, que estava lhe enviando dinheiro para completar suas tarefas. Ao ouvir isso, Eikson fica pasmo com essas declarações. Então eles voltam para o cofre, onde, depois de abri-lo, descobrem um cheque bancário de 744 milhões de libras, a quantia que Pierce devia ao governo britânico em impostos atrasados. Agora que foi devolvido, Jones ordenou que Eikson encerrasse a operação. Eikson argumenta que Pierce ainda era procurado por vários países, e Jones responde que ele havia roubado de um gangster, e que agora ele estava morto, então não havia motivo para continuar a persegui-lo. E agora, Elise e Frank embarcam em um barco com o dinheiro, e livres para uma vida juntos. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.